Existe um mercado movimentando milhões de reais todos os anos, movido por paixão, história e estratégia. E o convidado de hoje transformou esse universo em negócio. Quando foi que virou um start na sua cabeça, que você olhou para um carro e falou, isso vira negócio? José Paulo Parra cresceu cercado por carros antigos, mas o que começou como uma memória afetiva virou uma carreira construída sobre restauração, colecionismo e grandes leilões. O carro tava lá, eu olhei, parecia que eu tinha visto um amigo. Ninguém tem memória afetiva com liquidificador. Por trás dos carros existe algo muito maior. Existem histórias, existem lembranças e existe dinheiro. Muito dinheiro. Como vendida por 180 mil reais e foi vendida por 180 mil dólares. Mas cuidado, nem todo carro antigo é um bom negócio. E muita gente perde dinheiro porque não entende as regras desse mercado. Hoje a internet deu voz para todo mundo, inclusive papagaio. Papagaio também fala. Neste episódio, você vai descobrir como funciona o mercado dos carros clássicos, o que valoriza um veículo, os erros que quase todo iniciante comete e por que alguns automóveis se transformam em verdadeiras relíquias. Com o advento dos carros híbridos, dos carros elétricos, a maneira como as pessoas se relacionam com o automóvel está mudando muito rapidamente. Uma conversa sobre paixão, memória, empreendedorismo e um mercado que ainda tem muito espaço para crescer no Brasil. Com vocês, José Paulo Parra. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um episódio do Conexão Vem à Tona. E hoje a gente vai falar de uma paixão que virou negócio e um negócio que movimenta muito dinheiro no mercado internacional e no Brasil. Eu costumo dizer assim que eu sou muito bairrista quando eu trago os meus amigos. E esse cara, além de um grande amigo, eu sou fã dele, fã do trabalho dele. Nós estamos recebendo hoje José Paulo Parra, idealizador do Circuito de Leilões. Bem-vindo. Muito obrigado. Obrigado pelas gentis palavras, obrigado pelo convite. Muito obrigado. Tá aqui na casa de vocês. Zé, quando foi que virou um start na sua cabeça, que você olhou para um carro e falou, isso vira negócio? Quando eu comecei a vender os meus carros. Eu sempre gostei de carro antigo, eu sempre tive carro antigo, meu pai sempre teve carro antigo em casa, carro zero era o carro da minha mãe. Já de família. Mas o meu pai vivo ainda, minha mãe não mais. Meu pai sempre gostou de carro diferente, sempre teve caminhonete em casa, 1, 2, 3, Galaxy, Landau, Carmanguia, sempre teve coisa diferente, Corcelzinho, sempre teve coisa diferente e ele sempre usou muito esses carros. Meu pai nunca foi aquele cara de ficar cuidando do carro. O carro dele não era limpo, impecável, era sempre muito bom de andar, mas ele não tinha essa preocupação. E era carro de uso, então cansei de ir pra escola de Carmanguia. E aí, meus dois irmãos, a gente ia tudo apertadinho lá, a gente morava numa chácara na época, e a gente ia pro Marista, imagina, no centro de Ribeirão, aqui no centro, vinha de Carmanguia, só dava gente chegando, e tava tudo bem. Pra mim já era normal. Você não tinha? Adorava. Não era uma coisa assim, não, de forma alguma. De novo. De forma alguma. Sempre gostei, sempre curti as picapes, tudo, a Corcelzinho, o Galaxy. Um carro você gostava mais, outro você gostava menos, mas era frequente. Carro zero era carro da minha mãe, trocava a cada um ano e meio, trocava, era o carro zero, era o carro dela. Mas o carro do meu pai, e meu pai sempre teve 2, 3, 4 carros, entendeu? Antigo. Um parava e pegava outro. Ele faz igual, viu? Porque ele tem um Cadillac azul. Landau. Landau azul na garagem, que é a coisa mais linda. Só dá ele a hora que ele sai pra passear todo domingo. Saio com ele toda semana, esse carro. Faz muito bem pro carro andar. O equipamento, a máquina, quanto tempo você tem o Landau? Esse carro é do meu pai. Olha que legal. Esse carro tem uma história bem legal. Esse carro tá na família há muito tempo. E aí, tempos atrás, lá nos anos 80, quando teve aquele temporal em Ribeirão que acabou com a cidade. 94. 94, mais ou menos. Esse carro tava numa chácara que a gente tinha, uma propriedade, e caiu, parte do barracão caiu na traseira dele. Caramba. Não acabou com o carro, mas machucou o porta-malas. E o carro já estava cansado, era um carro de uso. É um carro que a gente tinha muito carinho, esse carro. Esse carro casou metade da família, primos. Era um carro, a gente viajou muito com esse carro, a gente tinha muito carinho. É lindo. E meu pai tinha outros carros, mas esse ele não vendia, não abria mão. E aí, com esse advento, ele ficou desgostoso. Eu fui morar em São Paulo. Certo dia passou uma pessoa lá, que tinha um desmanche aqui em Ribeirão. Fez uma oferta e ele vendeu o carro. Aí, conversando com ele, tava em São Paulo, morando, trabalhando lá. Falei, pô, e o carro, como é que tá? Vendi. Falei, você vendeu o carro? Poxa vida. Queria, né, um dia arrumar. Tá, vendi, passou, cansou, ficava triste de ver o carro. Mas beleza. Aí vim pra Ribeirão, tava restaurando um outro carro.
eu já tinha meus carros, esse carro eu tava restaurando com meu pai, era um outro Landau. Aí eu fui num desmanche comprar peça, porque peça de carro velho você compra em desmanche, né? Isso é habitual de quem tem carro antigo, é frequentar desmanche, frequentar esse tipo de coisa, até quando viaja pra fora, os repostos. Então é muito comum isso. E aí eu vi a placa do carro no chão, jogada num cantinho lá. Olha. E a placa tinha um tiro de chumbinho, que era eu que tinha dado, com a minha espingarda de chumbinho, a minha CBC. Eu falei, amigo, cadê o carro dessa placa? Eu falei, essa placa? Não, e aí tentou desconversar. Eu falei, não, pô, esse carro acho que é de um conhecido meu, e cadê esse carro, né? Ah, tá no fulano lá, ele tá começando a desmanchar o carro. Ai, quase. Aí eu entrei lá, isso era uma terça, uma quarta-feira, meio da semana à noite, já tipo 5, 6 horas da tarde. Eu entrei assim, ele tava no meio do mato, assim, o carro tava lá. Eu olhei, parecia que eu tinha visto um amigo. Uma sensação, mas passou um filme, sabe aquele filme rápido na cabeça? De viagem com família, da minha avó, dos meus irmãos, da minha mãe, da gente na estrada, da gente indo pra escola, de casamento, sabe? Muita coisa. Esse carro, porque um Muita carro... história, muito. Ninguém tem memória afetiva com liquidificador. Não. E no final das contas é máquina tanto quanto um automóvel. O automóvel você cria isso. É engraçado, eu acho que todo mundo, a maioria das pessoas... Do marca, né? O primeiro carro que Você pode não ter aquele apego, aquela doença que nem eu tenho, entendeu? Aquele nível de ferrugem no sangue. Mas você tem, eu tenho certeza que você deve ter o seu pai, o seu tio, o seu primeiro carro, o carro que você ia pra escola, o carro que você queria. Minha mãe tinha um Chevette vermelho, eu tenho várias fotos, eu achava aquele carro máximo. É disso que se trata. O carro... Um Chevette vermelho na rua, meu carro tem essa conexão pessoal com a gente. Você falou do Chevette vermelho. Se você ver o Chevette vermelho e você reconhecer por algumas características, você nem imagina que você tá reconhecendo aquele carro, vai ter esse gatilho, né? Vai. É igual você teve. Vai. Aí eu vi o carro lá, falei, nossa, o cara deu uma batedeira. Aí eu falei, o senhor vende o carro? Ele falou, eu já tirei o eixo traseiro dele, o diferencial e tal. Falei, tem um cara que ficou de comprar. Eu falei, o carro mais 2 dias ia estar desmanchado inteiro. Ele tava inteiro, foi só sem o eixo traseiro. Falei, quanto o senhor quer no carro? Todo, do jeitinho que tá aí. Ele falou, dinheiro de hoje, ele pediu muito barato. Seria tipo 3, 4 mil reais. Eu falei, é meu. Fiz um cheque. Na hora. Fiz um cheque. Fiz um cheque. Olha isso. Dei pra ele, falei, assim que compensar, eu venho buscar. Ele falou, não, pode vir buscar amanhã. Ele queria se livrar do carro. Uai, aparentemente. Ele queria o espaço. É o business do cara. Ele falou, não, pode vir buscar amanhã, pode vir buscar. Aí eu falei, tá bom. Ele falou, mas tem uma questão. Ele falou, o documento eu não peguei ainda, é de um senhorzinho lá na chácara lá, eu já fui lá, ele não tava lá, e aí você se vira com ele. Eu falei, não, relaxa aqui, isso aí. Isso eu desenrolo. Eu não falei pra ele, eu não falei. E por que você não falou? Porque ele ia subir o valor do carro. Você pegou isso. Aula de economia com a cara. Estratégia de negociação. Eu vou ficar na minha. Falei, porque nesse mercado tem esse lance do apego sentimental. Cara, a gente ficou amigo depois. Sim. Geral, né? Mas aí depois eu até falei pra ele, bom, enfim, aí paguei o carro, fui lá no dia seguinte, busquei o carro, levei o carro embora. Ele era azul. Ele era marrom, esse carro. Não, se você vê hoje... Ele era marrom. E eu sempre quis que ele fosse azul, porque aquele azul é um azul do ano do carro, é um azul original para o modelo, é a cor de lançamento, é a cor que sai na revista, chama azul astral. É lindo. Então eu mudei de cor dentro do permitido pelos critérios de avaliação de um carro antigo. Aí fiquei 1 ano... O carro parado, comprando peças. Fui num profissional aqui em Ribeirão, um verdadeiro artesão. O Sérgio Andrião e o Rodrigo Andrião ali nos Campos Elíseos. São restauradores, eles estão na 3ª, 4ª geração já. Aí mais 1 ano de serviço, o carro ficou pronto. Isso foi em 2005 que ele ficou pronto. Aí em 2006 o carro estava pronto pra gente curtir ele. Aí comecei a curtir o carro. E foi pra exposição, foi pra evento. E esse carro que me colocou no cenário, na época. E como surgiu o circuito de leilões? Então, aí eu comecei a ter outros carros, além Pegou desse. Aí eu comprei junto com um amigo uma coleção de uma pessoa que tinha falecido aqui, de um colecionador. Comprei um carro ali, comprei um carro aqui, fui juntando. E aí, em determinado momento, eu olhei e falei, nossa, isso não tem nada a ver comigo. Porque eu gosto de viver o carro antigo, de viver o carro. Meu carro novo, por exemplo...
Eu fico pelo menos 3 anos com o carro. Eu não sou daquele que troca na modinha, que quer o carro novo, sabe? Eu não tenho esse perfil. Eu gosto de abrir o carro e encontrar lá minhas coisas, abrir o porta-luva, ter lá meus cacarecos, sabe? Ter as coisas da minha filha no banco de trás, ter aquela marquinha daquela viagem. E eu tenho essa relação do ser meu, sabe? Senão, se eu troco de carro todo ano, e eu já tive essa experiência, eu me sinto com carro de locadora. Não tem a ver comigo. É verdade, você não cria uma identidade com o carro. Sabe aquele negócio de colocar um adesivo, eu gosto muito de música, de som, de som de alta fidelidade, então fiz um som legal no carro, pra mim. Então assim, o carro é meu. O meu carro é o meu carro, então eu sempre tive isso. E com um carro antigo com um monte, eu não tenho condição de andar com 15, 17 carros toda semana. A manutenção desses carros é totalmente diferente de um carro novo. Você para um carro antigo um mês, e ele não vai estar bom do jeito que você parou. Ele não vai estar do jeitinho que ele estava quando você parou. Pelo menos. É carburador que suja, é bomba, é filtro que seca, é freio, é retentor que vaza. A construção deles é assim. De verão, principalmente aos finais de semana, né? Que é a hora que dá tempo. E ver um Landau azul astral é o Zé. Sou eu. É o Zé. Certamente. Aí virou negócio. Aí eu comecei a vender junto com esse outro meu amigo e virou negócio. Aí tinha um outro amigo que estava montando uma importadora na época. Uma loja, ele tinha feito sociedade com outros empresários, e aí acabou não rolando, ele desfez a sociedade muito rapidamente, aí a gente abriu um negócio, e eu comecei a fazer importações e exportações. Qual foi o grande acerto que te deu segurança? Falando, não, é isso aqui, é esse o caminho, eu vou por aqui mesmo. Ah, já passei perrengue com força, viu? Já? Vixe, mas já tomei cada capote que vocês não têm nem ideia. De onde surgiu a resiliência? Pessoal, então, da paixão. Todo mundo vê as pingas, mas ninguém vê os tombos. Eu acho que chega um ponto na história da gente, e isso não é sobre mim, eu acho que é sobre nós, né? Fazer o que a gente gosta, ou tá numa estrada. Não é fácil. Pra ninguém, eu acho que é fácil. Nunca é liso, né? Nunca é liso, do jeito que quem tá assistindo imagina que é. Nunca é liso. Sempre tem buraco, lombado, sempre, a estrada sempre tem problema. É bem estrada de Minas. Não é uma Anhanguera estrada. Do Goiás. Daqui pra lá. Não é um sistema Anhanguera Bandeirantes lindo, liso, entendeu? Não é assim. A trajetória da gente, a vida da gente não é, longe disso. Mas sempre que eu caía num buraco, eu falava, mas eu gosto tanto disso, eu não vou largar a mão disso. Não vou parar. Não vou parar. Falei, eu gosto, eu acho que eu já fiz tanto. Sabe aquele de olhar pra trás e falar, putz, olha o tanto que eu já fiz. Eu falei, vou largar a mão agora. Sabe assim, você tá subindo a montanha, você tá quase lá em cima, fazendo, cansei, vou descer. Pô, não vou. Você já subiu 3/4, você vai desistir, faltando 1/4 pra chegar lá. E você consegue recordar alguns desses buracos? Vários, um monte. Tem uma lista telefônica de São Paulo, páginas amarelas. Cara, viver no Brasil é difícil, empreender no Brasil é difícil. E a minha história eu acho que é igual como tantas outras. É muito difícil. Imposto, dólar, presidente, impeachment. O meu mercado é extremamente sensível a tudo isso. Eu vendo brinquedo. Eu realizo sonhos e desejos. Ninguém precisa de um carro antigo para viver, a não ser eu. Eu pago as minhas contas com carro antigo. Mas é um supérfluo do supérfluo. E eu tenho muita consciência disso. Então o mercado é extremamente sensível a isso. É que o mercado, do mesmo jeito que você tem a pessoa que tá chorando muito, você tem o cara que tá vendendo lenço. Isso é uma aula que o mercado deu pra gente também. Então desistir nunca foi uma opção. Não, pra mim não. Chega um ponto que você tá num ponto da sua história que você se pergunta, mas se eu não fizesse isso aqui da minha vida, o que eu faria? Quem eu seria se eu não tivesse aqui? Você já teve isso? Já. Então é isso. Acho que foi isso que aconteceu contigo. E aí perguntaram, se você não fosse jornalista, o que você seria? Falando, você não sabe responder. Ideia, porque eu sou jornalista a vida inteira, acho que eu nasci jornalista. E aí você toca, entendeu? Aí fechei a loja, desfiz a sociedade, meu sócio foi embora para os Estados Unidos, falou, cara, cansei, pra mim deu. Comprei a parte dele, entendeu? Assumi os problemas que a empresa tinha, porque uma empresa com CNPJ aberto tinha ação, uma empresa tocando normal. Assumi os BOs e aí quando o mercado ficou muito ruim para esse tipo de produto, a gente tinha loja com vitrine, showroom super legal, café da manhã aos sábados, um monte de super carro na loja, carro antigo, aquela coisa toda, aquele glamour todo. E de repente acabou. As lojas que tinham em Ribeirão, que eram pares, que na época não tinham mais 3 lojas, fechou todo mundo desistiu do negócio. Eu falei, putz, e agora? Tô sozinho.
Eu falei, carro antigo... Eu sempre mexi com carro antigo e com super carro, na época da loja. Então, sempre teve os antigos e as Ferraris, os Porsches, esse tipo de coisa. Eu falei, o mercado de antigos eu acho que é diferente. Porque não é um mercado de ostentação, um mercado, né? É um mercado que fala diferente. E aí comecei a me voltar mais pro mercado de antigos, que é a minha base. Que legal. E aí começou a funcionar, e começou a dar resultado de novo. E aí, um dia, conversando com o Nilson Carratu, que é quem na época organizava o maior encontro de carros antigos aqui no Brasil, o Nilson e Denise Carratu, que eles organizavam um evento de água de Lindóia, na época eles eram responsáveis pela organização, hoje é o Júnior, o Mingo e a Vanessa. Cara, esse encontro de Lindóia é muito doido. Porque assim, Lindóia é desse tamanho. É turística, mas é pequenininha. Cidade do quê? Cidade. 20 mil habitantes? Por aí. Mais ou menos. E em época de 400, 600, chegou a bater mais de 700 mil visitantes. 700 mil visitantes. É o segundo maior, números do Songa que tava lá com a gente. O Songa, uma época, fez assessoria de imprensa na época do Nilson da Denise. Era o segundo maior evento aberto do estado de São Paulo, só perdia pra virada cultural em São Paulo. Que é quando a cidade fica tendo show e programação e festival uma semana. Então, assim, é muita gente, é muita coisa. Pra carro antigo. Pra carro antigo. E as pessoas não têm noção disso. Eu sou um ET, por exemplo, a reunião dos pais, todo começo de ano, que tem aquela reunião, o que você faz? Eu trabalho no carro antigo. Leilão de carro antigo. Assim, exatamente como, assim, fica todo mundo com aquele ponto de interrogação olhando a cara dele. Cara, eu tenho uma passagem ótima com isso. Logo que eu montei a Taladega, que é a empresa que fazia importação e exportação, isso em 2009, aluguei uma edícula ali na Ribeirânia. Tá. Que pra mim fechava super bem. Eu era solteiro, tinha um monte de carro esquisito. Eu precisava de espaço. Eu precisava de um lugar pra dormir. Eu precisava de um lugar pra dormir. E precisava de um lugar pra guardar os meus carros. Os carros que chegavam, os carros enquanto esperavam o emplacamento. E era assim, só monstro. Sou nascido em Itapetininga, mas sou de Ribeirão. Minha mãe já morava ali na Ribeirânia. Sempre moramos na Ribeirânia. Aí achei uma edícula lá e boa. E só tinha carrão em casa. Era assim, Mustang 0, Corvette 0, Corvette antigo, Cadillac, Porsche, só tinha nave, numa edícula. Os vizinhos achavam o quê? Os vizinhos achavam que eu era traficante. Sem brincadeira. E assim, eu saía de... moleque, na época eu era mais novo. Você vê lá em 2010, nós estamos em 2026, eu tenho 16 anos na brincadeira aí, eu tinha 30 e poucos anos, faço 50 daqui a pouco em novembro. Morando sozinho, saía de manhã, chegava à noite, cada hora com carro. Amigo, fazia festa eventualmente em casa, recebia pessoa em casa, ou seja, era o perfil do cara do crime, entendeu? A polícia só de olho no Zé. Não, e tudo muito certinho. E eles mal conversavam comigo. Eu lembro que eu saía na garagem, tirava o carro assim, eu cumprimentava, eles baixavam a cabeça, não falava, cara. Os cúmplices. Só que na época eu já era da Federação Brasileira, já tinha ajudado a fundar o clube aqui em Ribeirão Preto, o Alto Mogiano, eu já estava bem inserido no cenário. E por coincidência, um grande amigo meu, que é o Jalmir, era amigo do meu vizinho de muro de cima. E aí, conversando um dia, o Jalmir falou, ele tá morando ali na Ribeirânia, eu tenho um amigo que tá morando lá, esses papos, essas conversas. Aí, um dia eu fui sair, eu falei, você que é amigo do Jalmir? Eu falei, sou. Rapaz, graças a Deus. Mas ele deu uma respirada aliviada, aí eu falei, você achou que eu era bandido, né? Ele falou assim, eu tinha certeza. É muito engraçado. E aí depois que, obviamente, a gente fica tudo amigo, da rua, do bairro, aí ia lá ver o carro, aí muda totalmente a relação com a vizinhança. E é muito legal essa questão do bairro, da vizinhança, né? Mas essa história marcou demais pra mim isso aí. Foi muito engraçado na época. Mas muito, Cara, eu abria a garagem, tirava o carro assim, baixava... O povo ficava com medo. Não, baixava a cabeça. O povo ficava com medo. Assim, baixava a cabeça, cara. Eu cumprimentava e baixava a cabeça, cara. Não dava moral de jeito nenhum. Zé, qual que você acha que é o maior erro de quem entra nesse mercado hoje? Você tem duas portas. E são só duas portas mesmo. Ou é o coração, é o Chevette vermelho. É o Chevette vermelho. Você vai olhar para um Chevette vermelho e falar assim, eu quero o Chevette vermelho. E aí você vai entender até quanto que o seu bolso vai acompanhar o seu coração. E aí é uma conta sua, você com o seu travesseiro. De repente um bom amigo... um papo legal pra te dar uma clareada, pra não deixar, de repente, fazer muita loucura. Mas se você tiver que pagar mais do que ele vale, e pra você falar tudo bem, tudo bem.
Isso acontece muito no meio. Porque você tá comprando, você tá resgatando um ente querido. Essa é uma porta. A outra porta é a parte da carteira. Negócio. Aí o coração geralmente tá fora. Aí é business. Aí você tem que estudar. Você tem que se aprofundar. Você tem que conversar com gente séria. Eu falo muito, hoje a internet deu voz para todo mundo. Inclusive papagaio. Papagaio também fala. Então eu acho que hoje, no mundo que a gente vive, com esse monte de engajador que tem, porque as pessoas não estão mais influenciando, porque não tem como influenciar. Um cara que descobriu que vai ar dentro de um pneu ontem, como é que ele vai te influenciar? Ele vai falar, esse carro é roxo, esse carro é azul, olha esse V8, vem... Meu, é abominável isso. Mas tá tudo bem, faz parte do jogo. Eu acho que cabe a quem tá escutando ter um ouvido seletivo. Então, procura pegar informação com gente séria, com gente que está há bastante tempo no mercado. São Paulo tem lojas tradicionalíssimas nisso. Acompanha o movimento dos leilões internacionais, entendeu? Tem mais gente no mercado que é super sério, que tem tradição no mercado. É base, é qualquer estudo que você vai fazer. Você faz uma pesquisa, por exemplo, com a Alexa, ela não vai te dar uma resposta confiável. GPT. Você tem que pesquisar, você tem que bater aquilo, você tem que conferir aquilo. Então não é diferente pro meio do carro antigo, é um negócio que você está fazendo. Você vai entrar no jogo, vai estudar, vai entender, vai se preparar. Como? Eu ia perguntar se existe alguma fonte que é onde a gente possa consultar, confiável. Olha, puxando bem a brasa pro meu negócio, o leilão é uma fonte extremamente confiável. Porque o leilão é uma oferta pública. E o nosso leiloeiro, que é o Joel, meu amigão, o Joel Augusto Picelli Filho, é um dos 5 maiores leiloeiros do Brasil hoje. Ele faz inúmeros leilões, não só de carros antigos. Os leilões ficam disponíveis. Se você entrar no site dele e for garimpar, você consegue pegar o nosso primeiro leilão, lá em 2018, acho que foi. Tá tudo lá. Transparente. É o que a lei pede. O leilão que não faz isso é sabor leilão, que nem tá na modinha falar hoje. Leilão que não tem edital, leilão que não vai sair em pesquisa eventualmente, leilão que não tá no ar, leilão que não emite nota, é sabor leilão, entendeu? Tem muita gente começando a fazer isso, mas aí o tempo é senhor das coisas. Então vai lá, pesquisa, você consegue, por exemplo, eu quero comprar uma Kombi. Nossa, uma mais linda que a outra. Pra quem perdeu a exposição. A Kombi tá em baixa hoje. A Kombi já teve em alta. A gente já teve caso que eu comentei. Dá pra comprar na baixa. E talvez subir. Conta essa história A gente já teve Kombi que foi vendida na pandemia, num leilão em São Paulo, maravilhoso. Um leilão de quase 200 carros lá na Garagem 55, lá na Moca. Primeiro leilão que a gente fez em São Paulo. Uma Kombi vendida por R$180 mil. E foi vendida por $180 mil. No mercado internacional. Essa Kombi foi pro mercado internacional e foi vendida lá. A Kombi estava em alta. Quando a gente fala de 180 mil, são dinheiros. Dinheiro brasileiro vale menos que o dinheiro americano. Sim. Mas dinheiro é dinheiro. Sim. Entendeu? Então, assim, mas você tem que acompanhar o mercado. As Kombis estão em baixa hoje. Ainda assim, ele investiu R$180 mil. Ele teve 180 mil. O dólar na época, sei lá, tava 3, 4 por 1. Você imagina? Já era. Ganhou um caminhão de dinheiro. Sim, mas uma operação com tudo. Pra entender, quando a gente fala Kombi, não é uma Kombi que eu tô vendo ali na esquina. Ou é? A Kombi, ela foi fabricada no Brasil, oferecida no Brasil, né? Mas a do leilão, ela tá... É uma Kombi dos anos... É qualquer Kombi? É um carro... Não. Não. Tá. Não. Nada é qualquer coisa. Esse copo aqui, esse copo... de filme, sabe? Esse copo é réplica de um copo diamante feito de cristal. Certo. Mas esse copo não é um copo de cristal. Ele é um copo de vidro, de, sei lá, de R$8. Então não é qualquer copo, não é qualquer taça, na verdade. A Kombi, carro, é exatamente a mesma coisa. Uma Kombi antiga, 1 ano valorizado, um carro bem preparado, um carro original, um carro com baixa quilometragem, vai atingir preços altos. Isso é normal. Mas você tem que entender o mercado. O mercado quer comprar Kombi hoje? Não. Hoje está em baixa. E eu te falo com base nos últimos leilões. Pode ser As Kombis sempre bateram de 100 pra cima. 100 pau pra cima, 100 pau pra cima, R$100 mil pra cima. Sempre. Difícil bater menos. E tô falando Kombi boa, Kombi dos anos 70, comecinho ali dos 76 é a virada dela que passa a ser Clipper, até 75 é a vovozinha. Então uma Kombi de 75 pra trás ali, era uma Kombi de no mínimo R$100 mil. 110, 120, 115, 118, ia subindo. Hoje esses carros estão enroscando em 70, 80 mil. Quem pagou 100 tá perdendo. Porque o mercado internacional saturou. Tá.
Porque se você for analisar, não tem por que uma Kombi custar tanto dinheiro. É um carro de trabalho, é um carro extremamente barato para você comprar. Nunca foi um carro caro, desejado, luxuoso, raro. Nunca foi nada disso. São raras as que estão em bom estado, porque é um carro que nasceu para sofrer. Entendeu? Toda Kombi nasceu já. Falou, minha filha, bem-vinda a esse mundo, seu papel aqui é sofrer. Existe uma oportunidade escondida nesse mercado? Sempre tem, Carla. Mas você tem que acompanhar o mercado. Tá. Isso não dá pra prever, não dá pra sair falando achismos. A gente tá falando de negócio, como eu disse, é a porta do negócio. Então você tem que estudar o mercado. Por exemplo, o que tá vindo agora? Todo pensa assim, ó. Definição de carro antigo é todo e qualquer automóvel fabricado há mais de 30 anos que tenha, mantenha as características originais ou tenha valor histórico próprio. Isso é um carro antigo, em bom estado e tudo mais. Todo dia 31 de dezembro você tem novos carros antigos. É verdade. Eles fazem 30 anos, vários carros fazem 30 anos. Todo final de ano, todo dia 31, virou pá. Você tem uma nova safra de carros antigos. Tá com quantos anos, cara, né? A gente é um carro antigo. Os 4.2. Aí, ó. Já tô placa preta. Já tem direito a placa preta, já tem um tempinho. Já tô placa preta. Você tem que entender esse movimento. Quem gostava, por exemplo, e pagava tudo no carro dos anos 20, 30, 40, já morreu. Literalmente. Morreu. E aí os carros ficaram aqui. Você tem memória com o carro dos anos 20? No máximo de ver num filme. Mas você nunca andou, seu pai não tinha, seu tio não tinha. Então assim, você pode achar muito legal, mas não diz nada pra você. Um Gol, de repente, diz muito mais do que uma baratinha Ford V8 32, que é um carro espetacular. O primeiro V8 feito às massas, um carro fabuloso. É muito mais relevante do que um Gol, mas pra você não. Então você vai pagar 200 pau no Gol GTI. Minha irmã teve um Gurgelzinho. Verdade. E você não vai pagar nada no Ford. Entendeu? Se eu te dar um saquinho de dinheiro, falar, volta com um carro antigo que vai feliz. Você não vai vir com um Ford 32. Tem certeza absoluta. Entendeu? Se uma pessoa tivesse uma grana hoje e quisesse investir nesse mercado, o caminho é estudar? Ou é, por exemplo, vou entrar em contato com o Parra, porque ele entende... Eu bato... Esse papo que a gente tá tendo aqui, eu faço isso com muita frequência com os meus clientes. Que legal. Faço mesmo porque eu acho que é obrigação compartilhar esse tipo de coisa. Porque eu acho que a gente tem acesso a muitos... Todo leilão a gente tem novos clientes chegando. A gente tem pelo menos ali 30%, 40% de novos participantes em todo o leilão que a gente faz. Então, o leilão oxigena demais o mercado. Então, a gente tem uma base de dados muito sólida, muito confiável, muito transparente. Entendeu? Então, eu bato esse papo. Porque eu quero que o cara se dê bem. Se eu oriento, não, vai lá, compra a Kombi. Com a Kombi você não vai perder dinheiro. E o cara mal orientado paga 100 e tantos mil reais numa Kombi hoje... E depois ele fala, vou vender, ganho dinheiro, vai tomar um fumo, vai pegar raiva de mim por gerações. E com razão. Sim. E com razão. Então, acho que é papel muito importante de quem tá no... Por isso que eu disse, toma cuidado de quem você ouve, para não ficar ouvindo o engajador, porque tem gente que solta vídeo, viraliza, falando qualquer borracha, só pra pôr no meio. Fala aí o que você achou, meu. Eu lastimo a sua existência nesse planeta, é o que eu acho. Você tá fazendo esse desserviço pro mundo. Então tem que tomar cuidado com quem você ouve. E eu acho que isso vai para todos os segmentos também. Com certeza. E eu não sou dono de nada, de razão nenhuma não, mas procura quem tá no mercado faz tempo, quem tem CNPJ, quem paga imposto, quem emite nota, quem é e faz o mercado. O mercado somos nós. Sim. Hoje é a sua paixão e é o seu trabalho. Hoje você se considera mais um apaixonado pelos carros antigos, clássicos, ou um estrategista de negócios? Você conseguiu unir as duas coisas? Ah, com certeza unir as duas coisas. Eu gosto de carro antigo, eu gosto de carro, eu gosto de história. Eu me ligo demais em história das coisas, dos objetos, sabe? E isso se acaba levando para outros itens também. Bebida, relógio, óculos. Eu gosto do que faz sentido. Roupa, eu gosto do que faz sentido, entendeu? Do que tem tradição. Qual foi a decisão mais difícil que você já tomou como empresário? Teve alguma decisão que você... Putz... Dar ré quando eu tive que fechar o showroom aqui em Ribeirão, foi uma decisão extremamente ousada, né? Porque é difícil dar um passo para trás. E eu dei pelo menos uma meia dúzia, não foi um só não. Mas tá tudo bem.
Eu acho que no mercado que a gente vive, no país que a gente vive, saber dar um passo para trás é um ato de muita coragem e sabedoria. Não dá para sair andando para frente desembestado. Nós estivemos juntos num evento aqui em Ribeirão e a gente estava falando desse mercado, que é muito mais valorizado fora do Brasil. O Brasil já entendeu esse mercado? Você acha que existe esse movimento de uma crescente ou ainda falta muito para ser como é nos Estados Unidos ou na Europa, por exemplo? Eu acho que o Brasil, eu diria que ele andou pouco menos da metade. 2 passos. Pouco menos da metade do amadurecimento. Amadureceu muito nos últimos 10 anos, mas muito mesmo. Pelo advento dos programas que tem passado na televisão, porque é muito comum esse mercado no mercado norte-americano e na Europa. Então as pessoas começaram a descobrir isso. Pegar carro, comprar, restaurar, vender, levar para o leilão, comprar um carro raro, um spec diferente, um Mustang com motor grande. Isso eu vou te dizer que também. Os romeiros, a romeiraiada é toda assim. Meus primos, meu sobrinho, todo mundo adora pegar um carro e não, vou arrumar aqui, vou arrumar ali. Isso é um negócio de família, assim. Meu pai mexia com carro, né? Então. Mas com um carro antigo, cara, isso o programa da Gas Monkey. Nas publicações do Zé, eu falo, você tem que vir, você tem que conhecer o negócio. O catireiro que fazia isso com carro normal, um carro de uso, que eu acho que é o caso da sua família, eles começaram a fazer com os carros antigos também, porque eles enxergaram ali a oportunidade. Por conta desses programas, Gas Monkey, esse monte de programa que tem. Por aí mesmo, nossa, e tal. Aí o movimento cresceu. O movimento cresceu mesmo. E aí, eu acho que hoje, ele tá num processo de peneira, sabe? Entrou muita gente, sei lá, muito especulador, entrou muita gente que não é do jogo, falou, vou ganhar dinheiro aqui, e que não tinha nada a ver, e o mercado não tolera esse tipo de gente. Não sobrevive. Porque você tem que gostar, você tem que gostar. Tá. Se você for entrar num negócio de carro antigo só com dinheiro, você vai se dar mal. E eu já vi acontecer. Empresários com dinheiro, assim, com vou bolso lá ganhar dinheiro, tá? Em fundo, e montar uma estrutura gigantesca e catapult. E pegar um personagem que é um cara legal e colocar ele à frente de uma coleção de carros antigos. Não funciona. O mercado não respeita esse tipo de profissional. Porque a gente tá falando de história. O carro é a ponta da história. Eu acho que é a venda de história, de experiência. Você pega um carro, você tem a transição dos anos, a Kombi de 75 para 76, ela deixou de ser a Corujinha, ela passou a ser a Clipper, isso só aconteceu no Brasil. Na Europa era outro carro, teto mais alto, porta de corrente. Então assim, você tem a particularidade. Tá. E quando chega uma pessoa, ele quer ouvir de você. Ele não quer que eu fale assim, nossa, você viu que laranja bonito? Não, mas olha aqui, o interior é de couro. Você não tá vendendo, com todo respeito, você não tá vendendo carro novo, carro chinês, que é feito para vender as massas. Você tá vendendo um carro exclusivo, carregado de história. Então, você tem o primeiro ano de produção, o segundo ano, você tem um ano que tem uma tiragem maior, uma tiragem menor. E isso influencia no preço do carro. E isso que o comprador quer ouvir. Então, é um mercado muito técnico, muito especializado, sim. Você falando em educação, você falou que a mídia ajudou muito a fomentar isso no Brasil. Você acredita, eu não lembro, vou lembrar o nome daquele quadro do Luciano Huck. O Lata Velha. O Lata Velha. Muito legal aquilo. Eu ia perguntar se você acredita que eles realmente faziam um trabalho legal ou eles estragavam os carros? Eu acho que o programa teve várias fases. Eu tenho amigos com oficinas que já prestaram serviço pro Luciano, mais de um. Que legal. Entendeu? Que eles fizeram os carros pro Luciano. Você tem que entender o seguinte, ali é um show, é um programa. Então você tem tempo limitado e orçamento limitado. E às vezes a diretriz, só deixa bonito. Vamos fazer um carro show. Que nem teve carro pedreiro, carro isso, carro aquilo. Era a ordem que você recebia. E aí você executava ou você tava fora. É um negócio. Eu tinha a sensação de ver, nossa, que carro legal, vai ficar muito legal. Chegava no final e o negócio... estragaram o carro. Detonaram o carro. Então, mas aí é isso que eu tô falando do amadurecimento. Ele começou desse jeito. Começou estragando os carros, com todo respeito, né? Mas começou fazendo o carro um personagem, nada a ver. Depois amadureceu muito. Que legal. Agora, nessa última fase, quem tava à frente era o Bigo Berg. O cara é extremamente técnico. Restaurador de carro antigo. Tem coleção, restaurou o carro. Então ele pegou... Eu já tive carros no leilão que passou pela mão dele. No programa Lata Velha.
os carros eram restaurados, não finamente restaurados, porque sem orçamento e tempo. Uhum. Mas os carros seguiam um padrão de originalidade, funcionabilidade, era outro tipo de serviço. E isso o mercado começou a falar, o que vocês estão fazendo não é legal. Tá feio. Aí o programa Para que tá feio. O programa mudou, Sim. entendeu? E foi buscar um profissional que atendesse. Então eu acho que isso é o reflexo do amadurecimento do mercado. Mas eu acho muito legal, Sim. porque de um jeito ou de outro, trouxe pro grande público Sim. um mercado, um cenário, uma cultura que até então era inexistente. Então eu acho válido. E essa questão do emocional, né, por exemplo, da nossa geração, eu não sei você que tá assistindo, né, você nasceu nos anos 2000, não vai rolar, viu, Lucas? Mas, por exemplo... Patinete elétrico, você tá esperando. Eu duvido que se você vê uma Brasília amarela na rua, você não vai lembrar dos Mamonas. Com certeza. Imagina quanta gente não quis ter uma Brasília amarela por conta dos Mamonas. Já tivemos um leilão, Brasília amarela caracterizada Mamonas. Olha que legal. Isso vende. Carro personagem que a gente o mercado absorve esse tipo de produto. Como que você vê o futuro desse mercado, Zé? Olha, eu acho que a gente ainda tem... É uma crescente. Eu acho que o mercado vai amadurecer e vai dar essa organizada nos profissionais, nessa turma toda. E eu acho que isso vale para tudo, né? A gente vive numa era aí de tudo muito rápido, tudo muito acelerado. Então o mercado do carro antigo ele é um pouquinho diferente. Eu acho que realmente vai dar uma peneirada, e é normal, faz parte de um mercado relativamente novo aqui, né, com esse nível de profissionalismo. E vai entrar numa crescente, porque com o advento dos carros híbridos, dos carros elétricos, a maneira como as pessoas se relacionam com o automóvel está mudando muito rapidamente. Entendeu? Então são poucas as crianças, os jovens dos anos 2000 para cá que têm a relação que eu tenho, que a gente tem com o carro. A galera agora anda de Uber. Exatamente. Você tem famílias, todo mundo anda famílias que vai ter um carro elétrico igual um celular, vai tratar igual trata um celular. Aí eu preciso ter um carro para ir daqui e ali e é igual um celular. Engraçado, uma relação igual ao celular. Verdade. Porque eu tenho um carro que era o que eu queria comprar e todo mundo fala mal. É aquele que acompanha o beach tênis. Todo mundo fala mal. Todo mundo fala mal do Renegade. Mas eu queria o Renegade. Era uma questão, com o carro. Sim. Eu fui trocar. Quando eu fui trocar, eu vi vários carros lá na loja e tal. Aí eu olhei, tinha um Renegade preto igual ao meu, só que bem mais novo. Eu falei, aquele ali? Aquele ali é um Renegade preto. E tal, quanto tá a quilometragem? Ele tava com uma quilometragem muito mais baixa do que é o que eu tava negociando na época, acho que era um Compass. Eu falei, quero ver. Aí o cara ficou me olhando, tipo assim, ela não vai trocar um Renegade preto num Renegade preto. E é gosto, sabe assim? Aí a hora que eu andei no carro, falei, pode mudar toda a documentação pra esse. Ele falou, mas você vai fazer isso? Eu falei, vou. Eu quero, eu gosto. Todo mundo fala mal. Ele bebe pra caramba. É um Celta Então, com anabolizante. Mas posso falar uma coisa? Você tentar subir a Meira Júnior, você vai passar raiva se não for o motor de... O que o seu é? 1.8? É 1.8 Flex. É bom, mas ele gasta muito. Mas assim, na estrada é lindo. Só que é isso, quando eu fui comprar, todo mundo assim, eu encontrei 2 pessoas que gostavam do carro pra falar, não, eu gosto, já tive e tal. E o resto do planeta, não, porque Renegade é isso, porque Renegade é Mas cara, eu vou te provocar um raciocínio. E aí é que eu falo que o mercado vai limpar as pessoas, os profissionais. O Renegade, acho que o primeiro ano dele é 2018. 16, eu acho. 16? 10 anos de mercado. Você acha que o produto é ruim? Não. Gente, e aí falava pelo amor de Deus, ele bebe muito. Para de ouvir. 2.0, não vai beber mais. Para de ouvir. Para de ouvir quem brinca de carro em videogame. O produto tá 10 anos no mercado. E tem um monte. Não tem produto que resista a uma década se ele não for bom, se ele não tiver uma curva de evolução, se a empresa não entender os pontos e ir consertando. O produto é bom, o produto é validado. Dá problema nisso, dá problema que cara, não sou eu que tô falando, é o mercado. Eu tô dando voz aos números do mercado. O Renegade é uma porcaria. Meu amigo, o carro tá fabricado há 10 anos e vende super bem. Como é que é bom de mercado? É bom. Mas o Cub, meu filho...
É a sua opinião, o mercado não acha isso. O meu mas todo raciocínio mundo era fala assim, mal. ó. Todo mundo se o mercado tá milhões por ano. E quando me falava assim, ele vai dar problema. Eu falava assim, então, mas deixa eu te falar. Eu quero esse carro. Se eu comprar qualquer outro carro e ele der problema, eu vou estar 2 vezes infeliz. Porque eu vou estar com um carro que eu não queria que deu problema. Agora, se o da Renegade der problema, eu falo assim... Mas era o Renegade que eu queria. Eu não consigo entender esse raciocínio. Fica falando mal de carro e o carro vem Principalmente mecânico. Não, porque esse carro dá problema, que vou avisar você, não compre tal coisa. O carro vende todo ano, vende um monte de placa, todo ano milhões. O carro tá no top 10 todos os anos. Mas, gente, não é possível que esse cara que tem essa mecânica, com todo respeito à experiência do cidadão, mas será que ele sabe mais do que o mercado? Não, ele deveria estar agradecendo, né? Se der problema, que você com problema pra mim. É isso que a gente chama de senso crítico, que a gente tava falando no mercado do carro antigo. Você precisa ter isso muito afiado. Você tem que prestar atenção em quem você ouve. Quando você perguntou, como é que eu faço pra entrar no mercado de carro antigo? Faz o que você fez com o seu Renegade. Meu carro vende bem? Vende. Quanto tá vendendo isso aqui por ano? Como é que funciona? Como é que a fábrica trata o carro? Quais são os planos pro carro? Não, e tomar cuidado com o papo de vendedor, né? Porque ele falava assim, não, mas a Compass... Uma coisa errada, né? Uma coisa errada. E tomar cuidado com o papo de vendedor, que ele falava assim, não, mas é que a Compass combina muito mais com você, porque você... Não, aí, o vendedor na época chegou a usar assim, porque se você chegar de Compass, não sei o quê, você impõe mais... Eu falei, eu não quero impor nada, só quero estar feliz no meu carro. Não quero mostrar nada pra ninguém. Não quero mostrar nada pra ninguém. E eles ficaram assim, tipo... desolados, inconformados. E o negócio não era tão diferente financeiramente para eles, nem para mim, até porque o meu era mais novo ainda do que eles estavam querendo me enfiar, com uma quilometragem muito menor. E assim, é a conta, né? Quilometragem menor. É um carro que eu gosto, que eu já sei como funciona. Pô, eu vou pegar outro que dá com o dobro da quilometragem. Carro bom que faz o dono feliz. Carro bom é aquele que te faz feliz. É isso. É muito legal isso. Tem jeito. Isso aí você tem que ir contra o mercado. Essa turma que fica falando, detonando o carro, só aponta os defeitos e tudo mais. Pega o número de vendas, vê como é que funciona, vai conversar com quem tem. Não é todo mundo que gosta de camiseta branca. Você tem o cara que vai Teve gente que já se arrependeu? Comprou e falou, querem amigo, bota pra vender. Já. Acontece com bastante frequência. É raro, mas acontece muito. É raro, mas acontece muito. Isso é muito comum. O cara que não faz a lição de casa. Ele compra no susto, ele compra na empolgação. Porque todo carro antigo é muito bonito. Mas viver um carro antigo é muito diferente. Você vê que ele tem que dar a volta com ele toda semana. São carros lentos, são carros difíceis de pegar, que não freiam bem, que não fazem curva bem. Não fazem curva bem diante de um carro 2026. Sim. Qualquer carro antigo é muito menos eficiente. Kombi uma vez, pra você virar a Kombi, você fica no jogo dela, assim, ó. Eu já tive mais de um cliente com vontade de comprar Kombi. Eu falei, já andou de Kombi? Eu olhava, o cara não tinha nada a ver com nada. Você consegue bater o olho e falar assim, esse cara aí... Eu falei, você já andou de Kombi? Não, mas eu acho tão legal. Nossa, a Kombi você vira 20 vezes. Vamos dar uma volta. Às vezes quando é um... Ela, é muito não, quando tem um evento que tem área, fala, vamos dar uma volta. Vem cá, senta aí. Aí o cara já entra, bate a cabeça. Já. Aí ele vê aquilo e vê como é que anda. Eu falei, quer dar uma volta? Não. Não quer dirigir? Não. Não. Eu falei, cara, não é pra você isso aqui. Obrigado. Quando o cara não faz isso, que ele não tem um amigo do lado que faz isso, entendeu? E ele compra na empolgação, já aconteceu. Comprar num leilão e colocar pra vender no outro. Eu falei, cara, mas o que aconteceu? Eu falei, cara, isso não é pra mim. É muito ruim andar nisso aqui. E qualquer carro antigo você vai ter essa sensação. Sim. Se você não estiver disposto a viver o carro antigo, isso vale para um carro dos anos 90. É outra experiência. Você que tem um Corsinha, eu queria te dizer que você tem um carro antigo, tá? Mas a gente já teve. Eu acho... Não é só Fusca não, que vocês estão pensando em Fusca e Kombi. Eu acho que no nosso próximo leilão vai entrar um Corsa com 800 km rodados. Um Corsa, gente, Corsinha. E se você pegar um Corsa e se você pegar um Onix, que eu acho que é o carro parelho da Chevrolet hoje... É outra experiência. Cara, totalmente diferente. E eu lembro do Corsa sendo exibido, se eu não me engano, como é o nome daquela área? Muito grande, gente, no aeroporto. Que tinha muito rodeio. Na Fiapan, Parque de exposição, um Corsa. O Corsa, ele fez tanto sucesso quando ele foi lançado, que era a época do Ágil. Vocês lembram disso? Não tinha o Ágil morreu praticamente, né? Você quase não via Ágil e viu... Hoje tá sobrando carro. A Chevrolet fez campanha pra você não comprar o Corsa. Ela falou, não comprem o carro agora. Esperem que nós vamos normalizar a produção. A Chevrolet foi em horário nobre fazer campanha pra você não comprar o carro. Pra se esperar.
Olha que loucura isso. Então, esse é um carro antigo. E se você vai dar uma volta com ele, você vai andar, por exemplo, com o Onix hoje, qualquer Copiaram carro o motor dele e botaram a carcaça do Renegade daí. Mas qualquer carro novo hoje tem ar-condicionado, tem direção hidráulica, tem trava elétrica, provavelmente já deve ter vidro elétrico. Isso é básico em qualquer carro popular hoje, dito popular. O Corsa não tem nada disso. Então já é uma outra experiência. Você vai ter manivela, você não vai ter ar-condicionado, você não vai ter direção. Já é outra coisa. E a gente tá falando do carro do final dos anos 90. É uma experiência totalmente diferente já. Totalmente diferente. Na dinâmica, no andar. Entendeu? E é muito legal isso. Você tem que estar disposto. Eu falo que carro antigo, você tem que estar disposto a viver o carro antigo. Não, mas isso é muito verdade. Que eu sempre fui apaixonado por diplomata, por veraneio, Opala. Eu falei, eu vou comprar um. Eu fui pesquisar, eu falei, o que aconteceu com esse mercado? Não é, mas pra mim isso daqui. Não é. Saiu do eu não compraria pra eu não posso comprar. Não dá pra eu comprar um. Mas é bem o que você falou, tem que estudar, você tem que... não é simplesmente eu acho um carro velho, o cara quer me passar o carro, eu vou comprar, não, é outra coisa. Uma coisa é eu comprar, outra coisa depois é eu reformar, ou sei lá o que mais tem que fazer. Eu falei, não dá. E tem que cuidar e pôr pra andar, né? Pôr pra andar. Mas é muito legal. E eu gosto muito. Mas tem que viver o carro antigo. Tem que viver. E pra mim, cada um... E é complexo, porque se você usar todo dia, ele vai deteriorar mais rápido. Se você não usar, ele também vai deteriorar. Gasta, né? O que você usa, gasta. O que você não usa, estraga. São coisas distintas. Mas eu acho que você, pelo lado da moto, também você deveria ter isso. É uma conexão mecânica que você não tem mais. É igual usar relógio. O relógio, você vê o tempo sem precisar de bateria. Você não precisa do celular. O relógio é um acessório 100% obsoleto hoje. Sim. Você não precisa de um relógio. Mas você tem uma conexão mecânica, que você vê as horas literalmente sem precisar de bateria. Ele é um movimento automático, então você vê aqui mexendo ponteirinho. Entendeu? É outro tipo de coisa. Te desconecta do celular. Entendeu? Te desconecta. Você é um momento até de terapia pro mundo aceleradaço que a gente vive hoje. Então, por exemplo, você entra num carro antigo, quando eu entro no Landau, na segunda ou na terceira que ele pega, aquele cheiro de gasolina, aquele calor que vem do habitáculo, que é normal. Aquela engasgada que ele vai dar, que é normal. A conexão mecânica, o clec-clec do câmbio. Te coloca num outro... É uma cápsula. Você vai pra uma sessão de terapia intensiva. E a moto, a Harley não é diferente disso. Não. Aquela tremedeira, aquela sensação... E todo mundo acha assim, pô, nossa, que moto barulhenta. E a gente tá na moto falando assim, que delícia. Exatamente. Você não quer isso todo dia. Mas é uma terapia. A minha primeira eu coloquei equipamento esportivo, que ela já fazia barulho, era só pra ela fazer mais barulho. Então assim, eu virando a esquina, o povo sabia que eu tava chegando. Como é que chama esse equipamento da Harley? É o Van... Tem nome de vilão de filme de Drácula. Vance, Isso. É o Vance. E aí, assim, botei o esportivo pra fazer... todo mundo tá chegando. E assim, pra quem tá na rua, assim, nossa, que louco. Que moto barulhenta. Peraí que tá passando uma moto barulhenta aqui, esse inferno. Sabe uma moto que eu acho... Assim, que delícia. Que eu acho muito legal, dar essa conexão de uma maneira muito bacana, e é uma Harley, pra mim é uma das mais importantes. Se bem que Harley tem uma história muito legal. A Fat Boy. Sabia que você ia falar Fat Boy. Eu tive duas. O ronco mais bonito da Harley, e olha que Harley eu gosto, entendo, mas assim, pra mim o ronco mais bonito é o da Fat Boy. Pra você que tá assistindo a gente aí e não sabe do que a gente tá falando, é a moto do Exterminador do Futuro. Se você não sabe o Exterminador do Futuro, bem-vindo à Terra. Esse planeta que a gente habita. O Lucas, que tem 20 anos de idade, acabou de nascer, sabe quem é que é o Exterminador do Futuro. É a moto do Exterminador do Futuro. E, cara, é uma sensação, ela é robusta, ela é parruda. A roda dela é um bloco sólido de alumínio usinado. Você dá pra virar com aquilo na estrada. Cara, é muito legal. É uma experiência. Esquece correr, esquece tudo isso. É andar com ela. É uma experiência muito bacana, sabe? E é um ícone da cultura pop. Sim. Porque é a moto que era do Exterminador do Futuro. É muito massa. O ronco da Dizem que, inclusive, dizem que são duas coisas, né? O ronco e os vazamentos. Vaza óleo. Vaza. É igual quando a gente vai fazer evento de carro antigo. Por aí, vaza ou vaza? Vaza. Não, mas todo carro antigo, eu falei, não, o carro... o carro antigo que não vaza óleo é porque está faltando óleo. Aí o problema é maior ainda. Mas vaza. Ó, pros finalmente aqui, quem quer acompanhar seu trabalho, suas redes sociais? Tem o Instagram do Circuito de Leilões, que é o @Circuito de Leilões, que a gente fala lá sobre carros antigos.
Sobre os nossos leilões, a dinâmica, a gente tem sempre 2 momentos. O momento é de captação, quando a gente está buscando os carros, fazendo corredoria para o próximo leilão, e depois que o leilão já está no ar, a gente começa a oferecer esses lotes, né? Vira loteamento e a gente vai oferecer esses carros. O episódio sempre fica atemporal, mas o último leilão do Zé foi num shopping aqui em Ribeirão. Foi muito legal. Foi no assim, Multiplan Hall, no Ribeirão, foi muito bacana. Legal. E o próximo, que a gente está falando aqui... Eu sei porque eu conheci o Zé através de um vídeo. E pra mim foi super difícil gravar o endereço do leilão pra poder falar no vídeo. Mas agora eu já sei. Que é qual? www.picelileilões.com.br. É lá que você compra os carros que estão no nosso leilão. A nossa empresa, a minha empresa, quem organiza o leilão é o Circuito de Leilões. Então, para você inscrever um carro é o www.circuitodeleilões.com.br. Depois que os carros viram leilão, que são loteados, tem edital publicado, aí vai para o site do Joel, que é o Piceli Leilões. Então, a gente está sempre nesses 2 momentos, ou captando ou oferecendo, ou captando ou oferecendo. Hoje nós estamos na última semana de inscrições para o grande leilão de veículos Brasil antigos de Araxá, que é o Brasil Classic Show, que é um evento maravilhoso. É um evento mais sofisticado que a gente tem no Brasil, muito bacana mesmo. E o leilão segue a mais ou menos a dinâmica do evento. Acontece lá em Araxá, no grande hotel lá no Tauá, e é muito legal. Recomendo para você que tiver em tempo aí. Se você for ver esse vídeo, sei lá quando, esse evento acontece a cada 2 anos, sempre anos pares. Isso não muda. Então foi 24, 26, 28, 30 e assim vai. Que legal. Muito bom. Muito bom. Super parceiro. Gostei. Pra você que achou que carros antigos era só nostalgia, hoje você aprendeu que também é estratégia, Zé. Obrigada pela sua presença. Eu que agradeço demais o convite de vocês. Obrigado mesmo. Esse foi mais um episódio do Conexão Vem à Tona. Te vejo no próximo.